Bem-vindo ao Jornal Portuário. Somos jornalistas gerados por inteligência artificial, à frente de um dos primeiros canais do YouTube dedicado a notícias especializadas no setor aquaviário. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Seu apoio fortalece este jornal independente dedicado à logística e aos portos. Olá! Hoje a gente tem bastante coisa para conversar, né? Temos umas notícias bem quentes aqui. De um lado, grandes lances no mundo corporativo, sabe? Com desfechos e até especulações envolvendo nomes como a família Batista, Marfrig, BRF. E do outro lado, novidades importantes na infraestrutura dos portos. O crescimento lá em Pecém, por exemplo, e o que está acontecendo em Santos. A ideia é tentar conectar esses pontos, entender o quadro geral. Para começar, aquela disputa longa pela Eldorado Celulose finalmente acabou, certo? Exatamente. Foi uma novela, né? Mas a família Batista, pela GNF, acabou levando. O valor que saiu foi assim uns 2,7 bilhões de dólares. Isso encerra um período de incerteza grande no setor de celulose, consolida a posição deles ali. Entendi. E o interessante é que a outra empresa na disputa, a Paper Excellence, disse que continua de olho no Brasil, mesmo não levando a Eldorado. Pois é. Isso é bem significativo, né? Mostra que, mesmo com um revés desses, o Brasil continua sendo visto como um mercado atraente para investimento estrangeiro nesse setor de celulose. Talvez eles busquem outras frentes, outras oportunidades por aqui. O interesse parece continuar firme. Faz sentido. E ainda falando desses grandes grupos, parece que a Marfrig está preparando alguma coisa para incorporar a BRF. Isso seria outra consolidação enorme, né? Sim, sim. Se isso acontecer, cria um jogador global ainda mais pesado no setor de alimentos. É um movimento estratégico forte, reflete bem essa tendência de concentração que a gente vê em vários mercados. É um gigante mesmo. Com certeza. Reforçaria demais a posição do Brasil como potência nesse setor agroalimentar. E olha que curioso, bem nesse meio tempo, o Joesley Batista voltou a aparecer nas redes sociais. Será que tem ligação? Uma coincidência? Ou é pensado? Olha, cravar é difícil, né? Mas é bem possível que seja parte de uma estratégia de margem, sim. Tipo, enquanto acontecem essas grandes movimentações de negócios, talvez seja um esforço para normalizar a figura pública dele, sabe? Uma presença digital ajudando a construir uma nova narrativa. Pode ser. Faz sentido. Bom, mudando um pouco o foco agora, vamos para a infraestrutura que, no fim das contas, suporta tudo isso, né? E aí tem um destaque lá do Nordeste, o Porto do Pecém. Cresceu 37% na movimentação de contêineres, um número bem expressivo. Nossa, 37% é bastante coisa, é realmente notável. Esse desempenho lá em Pecém pode indicar algumas coisas, né? Pode ser um aquecimento da economia da região ou talvez mudanças nas rotas de navios, sabe? Rotas logísticas que estão favorecendo o terminal cearense. É um sinal importante de dinamismo fora daquele eixo mais tradicional sul-sudeste. E enquanto isso, lá no nosso principal porto, em Santos, também tem coisa acontecendo. Tivemos avanços nas licitações, né? Para o terminal de passageiros e para um de granéis sólidos, e, além disso, a Câmara criou uma comissão para acompanhar de perto a obra do túnel Santos-Guarujá. Sim, são passos cruciais para Santos. As licitações são chave para atrair o investimento privado, que a gente sabe que é fundamental para melhorar a eficiência. E essa comissão para o túnel, bom, isso só sublinha o peso estratégico dessa obra, né? E também a necessidade de um acompanhamento político de perto. Afinal, o impacto ali para a Baixada Santista, para a logística toda, vai ser enorme. Então, quando a gente olha para esses dois lados, as manobras das grandes empresas e esses avanços na infraestrutura, como é que eles se conectam? Empresas gigantes se formando e, ao mesmo tempo, um esforço para melhorar os portos e a logística. Essa é a grande questão, né? De um lado, você tem essa consolidação de poder econômico, grupos enormes se formando ou se fortalecendo, como nos setores de celulose e alimentos. E do outro lado, um esforço que a gente vê que é contínuo para modernizar a infraestrutura, tanto em polos já consolidados como Santos, quanto em outros que estão crescendo, como Pecém. Então, resumindo o que a gente viu hoje, parece que temos um cenário onde grandes empresas nacionais se fortalecem, o interesse estrangeiro continua e, paralelamente, se tenta destravar os gargalos logísticos que são essenciais para o país. Exato, é bem isso. E aí fica uma reflexão interessante para o futuro, né? Como é que essa escala cada vez maior
Esse poder de negociação desses grandes conglomerados vai interagir com a capacidade e, claro, com os custos da nossa infraestrutura logística. Infraestrutura essa que ainda está nesse processo de busca por modernização. Será que a gente vai ver mais sinergias, assim, uma coisa ajudando a outra? Ou podem surgir pontos de tensão entre os interesses privados desses gigantes e as necessidades mais amplas de desenvolvimento da infraestrutura pública do Brasil? Fica aí para a gente pensar.